No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre as acusações que estão a ser feitas à Apple sobre o seu aplicativo de podcasts. Em causa está a manipulação nas avaliações que alegadamente ela estará a fazer. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Nada mais curioso do que trazer uma notícia hoje relacionada com podcast. Esta que tem sido uma das minhas maiores paixões e que tenho trabalhado diariamente para trazer as notícias mais recentes a todos vocês. Hoje, especialmente, a notícia não diz respeito aos conteúdos em si, mas sim às plataformas onde esses mesmos conteúdos são alojados. E neste caso, em específico, a uma plataforma de renome do mercado. Ela chama-se Podcasts e este é o aplicativo oficial da Apple, desde que a empresa da maçã liberou as avaliações nos seus próprios apps, ao qual já tinha sido acusada de não o fazer, alegadamente para evitar críticas. Este aplicativo de podcast tem recebido sucessivas más avaliações e com estrelas abaixo de 2. Aliás, ela até bem há pouco tempo, a classificação que ela detinha na App Store era de 1.8 estrelas, o que por si só afasta qualquer interessado em querer usar este aplicativo no seu dia-a-dia, principalmente se for consumidor assíduo deste tipo de conteúdo como eu. Aparentemente, um desenvolvedor de nome Costa Eleftério, que tem um largo histórico de apanhar fraudes em aplicativos desonestos na App Store, tweetou com prints e tudo a demonstrar que algo não tem batido certo com esta app da gigante americana, com comentários que reclamavam do design do aplicativo, dos bugs recorrentes e da falta de recursos básicos encontrados na concorrência. Após a atualização que a Apple fez para o iOS 15.1, o aplicativo passou a ter uma avaliação média de 4.6 estrelas, ao contrário dos 1.8 estrelas, sem que a Apple fizesse qualquer mudança no app ou corrigisse qualquer problema ou bug. Esta mudança também fez, naturalmente, com que o Podcasts subisse nos resultados da busca da App Store, sendo que agora, com essa mudança, ao pesquisarmos o termo Podcasts na loja, o aplicativo é o primeiro e o mais bem avaliado no resultado. O próprio desenvolvedor tem uma suspeita e ela pode ser corroborada simplesmente olhando algumas das avaliações de 5 estrelas deixadas na página do aplicativo nos últimos dias. A grande maioria dessas avaliações refere-se ao conteúdo de podcasts específicos oferecidos no aplicativo e não ao app em si. De facto, a primeira avaliação exibida na página do Podcasts na App Store é intitulada Best Podcast Ever, ou seja, melhor podcast da história. Claro que neste comentário não fala sobre o aplicativo em si, e sim sobre um podcast encontrado por lá. Em comunicado ao The Verge, a Apple confirmou que após o lançamento do iOS 15.1, esta passou a exibir uma mensagem aos usuários do aplicativo pedindo que eles deixem uma avaliação. O que a empresa não disse foi em que parte do app essa mensagem é mostrada, aumentando assim a suspeita do desenvolvedor em que ele acha que a dita mensagem surge justamente quando o usuário termina de escutar um podcast em específico, levando a pessoa ao engano de imaginar que está a avaliar o podcast e não o aplicativo. A própria equipa do The Verge não conseguiu confirmar se a mensagem a solicitar uma avaliação de facto aparece após o fim da reprodução de um podcast, da mesma forma que também não se sabe se a Apple está a enviar esse pedido somente a uma parcela específica de usuários ou se a suspeita do desenvolvedor simplesmente não corresponde à realidade.
Por fim, este pulo gigante nas avaliações acaba por ser suspeito e quando há fumo, há fogo, mas ainda assim ela não está a quebrar nenhuma regra, pois mensagens a pedir que o usuário avalie o app em uso são permitidas tanto para a Apple quanto para os outros desenvolvedores. Este é mais um daqueles casos que a gente podia dar um título para um filme do género: falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem de mim. Não consigo compreender como é que mais uma vez a Apple acaba por se colocar numa situação destas, porque já não bastava as guerras com as desenvolvedoras, as guerras com alguns países, as críticas que ela tem sido sujeita justamente por decisões em que ela acaba por se colocar a sujeito a este tipo de situações. Agora vem mais uma situação que era completamente desnecessária. O que ela haveria de fazer era tomar vergonha na cara e admitir que de facto tem um app fraco face àquilo que é oferecido na concorrência. Eu, por exemplo, tenho esse aplicativo no iPhone e mesmo podendo usá-lo para os meus podcasts no dia-a-dia, opto por usar um aplicativo externo ao qual eu pago uma anuidade para ter os recursos que o próprio aplicativo Podcasts da Apple não tem. Eu poderia-vos trazer uma lista infindável de recursos que os próprios aplicativos da concorrência têm em relação ao próprio aplicativo da Apple, mas assim dois recursos que me vêm logo à memória é, por exemplo, eliminar os silêncios durante uma reprodução de áudio ou, por exemplo, dar um boost ao volume da voz do áudio que vocês estão a assistir. E de facto são aplicativos muito mais completos, que têm muito mais recursos e qualquer um deles que vocês forem pesquisar na App Store estão extremamente bem avaliados, têm excelentes comentários, ou seja, têm tudo aquilo que é oferecido ao usuário no seu dia-a-dia para poder desfrutar da melhor maneira possível ao ouvir um podcast. Eu até há uns tempos atrás tinha baixado uma série de aplicativos de podcast para o meu iPhone, até para eu poder controlar se os meus podcasts estão a sair a tempo e a horas, se está tudo bem com o conteúdo, se está tudo ok, e reparei quando eu fiz essas pesquisas para poder baixar determinados aplicativos, efetivamente o aplicativo Podcasts da Apple tinha a avaliação que foi mencionada há pouco, ou seja, tinha 1.8 estrelas e realmente agora quando eu fui ver esta notícia, realmente pesquisei no iPhone e ele agora não está com 4.6, agora está com 4.7 e com excelentes avaliações, com excelentes comentários e realmente isto é muito estranho. Como é que um aplicativo há uns dias atrás tinha uma determinada avaliação e tinha determinados comentários e como é que dias depois de repente dispara desta forma? Ou seja, é muito estranho como é que isto aconteceu e levanta algumas questões se de facto a Apple não poderá estar por trás desta história. Ela, se não puser um travão a esta situação, isto vai nos fazer lembrar uma notícia num episódio que eu trouxe há uns tempos atrás, quando a Xiaomi, numa rede social lá da China, começou a apagar comentários de utilizadores que andavam a criticar a marca. Ou seja, por este andar, qualquer dia a Apple está a apagar comentários, está a rejeitar comentários, a apagar avaliações e só a deixar aquilo lá que, entre aspas, é vendável para o cliente. Ou seja, o que ela devia de fazer era tomar vergonha na cara, mudar o aplicativo de uma forma mais apelativa, implementar recursos que a concorrência tem e deixar realmente aquilo completamente funcional, completamente apelativo, para que nós, como utilizadores, possamos utilizar o aplicativo e ainda por cima sendo ele de graça. Se há uma coisa boa que ela tem é que efetivamente tem vários aplicativos e são todos eles entre aspas de graça. Agora, o que não faz sentido nenhum é que muitos desses aplicativos não são funcionais, têm coisas extremamente básicas, como nomeadamente o próprio aplicativo e-mail, ou seja, que é extremamente basicão, que não tem assim grandes recursos que a concorrência tem. E então eu, mesmo como usuário de iPhone, sou obrigado a ter um aplicativo de podcast externo, sou obrigado a ter um aplicativo de e-mail externo e em todos eles é pago, quando eu podia estar a usar os próprios aplicativos da marca, que são aplicativos gratuitos, e no entanto eu estou a pagar aplicativos externos porque a Apple não é capaz de melhorar e desenvolver e trazer recursos que a própria concorrência tem. Eu até sou capaz de acreditar na minha santa inocência que a Apple propositadamente cria aplicativos de forma básica e com tão poucos recursos, porque, como vocês sabem, a Apple é extremamente focada e muito ligada às questões da acessibilidade. Ou seja, quanto mais simples os aplicativos forem, quanto menos recursos estiverem ali a encher o aplicativo, mais fácil torna-se para pessoas que tenham limitações físicas ou deficiências visuais poder usar mais facilmente estes aplicativos no seu dia-a-dia. Se esta minha teoria for verdadeira, então que ela assuma essa decisão publicamente e ela certamente será aplaudida. Agora, se não for verdade, então que ela assuma os seus erros e assuma que tem aplicativos extremamente fracos face àquilo que é a concorrência e faça algo para mudar. Agora, não é simplesmente por alterar as avaliações
avaliações na própria App Store, a apagar sob si comentários como já vimos outras marcas e outras fabricantes a fazerem, e realmente tome vergonha na cara e faça algo para mudar essa realidade. Não faz sentido nenhum ela fazer isto, manchar a própria imagem por tão pouco, ou seja, isto é estar a entrar por caminhos completamente desprezíveis que não faz sentido nenhum. Tanto que não faz sentido nenhum que ela arrisca-se talvez aí a médio ou longo prazo a fazer com que os próprios clientes, os próprios seguidores da marca, aqueles que são fãs da marca verdadeiramente, progressivamente a deixar de utilizar os aplicativos da Apple. Ou seja, progressivamente as pessoas deixam de usar os próprios aplicativos da marca, que são completamente gratuitos, para começar a usar aquilo que é concorrência, mesmo que seja a pagantes. Ou seja, já vimos isso acontecer na concorrência, ou seja, no Android. Eu vi muitos casos de pessoas que deixavam de utilizar os próprios aplicativos da Google para utilizar aqueles que é da concorrência. E se a Apple não aprender com os erros da concorrência, ela vai acabar por sofrer exatamente as mesmas consequências. E eu penso que uma empresa tão gigante e tão grande como a Apple não vai querer um cenário desses. Mas o que é certo é que isto aconteceu no mundo Android e continua a acontecer. E a Apple vai acabar por ir pelo mesmo caminho. É estar a jogar as mesmas jogadas, a fazer as mesmas coisas, a tomar as mesmas decisões que a concorrência fez no passado e que continua a fazer nos dias de hoje. Por isso, se ela não abrir o olho, se ela não abrir a pestana face a esta situação e a não mudar o comportamento e não fizer algo para mudar a sua realidade, ela vai sofrer as mesmas consequências e vai acabar por afastar os fãs, vai acabar por afastar os clientes e, sinceramente, eu não acredito que haja uma marca à face da Terra que queira uma realidade destas. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.